Olá, meus amigos queridos, estou aqui mais uma vez, diretamente dos nossos estúdios aqui da Comunhão Espírita de Brasília, para mais um episódios diários. Hoje ainda será a nossa companheira de trabalho, Cláudia Piva, que logo estará conosco, e voltamos para o nosso horário original também, que é às 6h45, então todos vamos, né, juntos ouvir episódios diários. Nós precisamos de vocês lá conosco. Então, vamos lá. Estamos nesse livro Coragem, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos, né? O espírito que vai nos falar hoje também é o Emmanuel. Na hora da paciência, a lição 44. Quando os acontecimentos surjam, convulsionados, compelindo-te a seguir para frente como se estivesse sob tormenta de fogo, quando a manifestação de crueldade te faça estremecer de sofrimento, quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflição, quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas às que mais te afeiçoas, quando a provação apareça a fim de morar-se longo tempo contigo em função de dolorosos burilamentos, quando a ignorância te desafie ameaçando-te o trabalho, quando o afastamento de amigos queridos te imponha solidão e desencanto, quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia, quando a tentação te induza a revolta e revide, na hora em que a injúria te cruze os passos. Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal, então haverás chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz nesta preciosa, quão difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesse brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar, se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou desenvolvê-las a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que, entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito reside com a paciência sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade, em luminosa e constante ascensão. Emmanuel. Nossa, muito linda, né? É um texto um pouco mais longo, falando sobre a paciência. Como é difícil, né? Aqui ele trouxe inúmeros exemplos que nos fazem perder a paciência, né? Daí, a gente que está aqui ainda na caminhada evolutiva, quando se depara, quando a gente começar a reparar que nós não estamos mais reagindo, aí nós já avançamos um pouquinho, né, meus irmãos? Porque veja só os exemplos que ele nos trouxe, né? Quando a manifestação da crueldade te faça estremecer o sofrimento, né? Às vezes nós observamos situações e ficamos como que perplexo diante, né, das tribulações. E aí eu lembro, eu tenho trazido bastante essa mensagem de Paulo na carta aos Coríntios. Ele fala assim: atribulados, eu tenho aqui até anotado, eu vou ler, porque eu já deixo aqui
pertinho, porque eu não ando muito boa de decoração, mas sempre que eu vejo essa frase sempre me guarda. Eu guardo isso aqui para mim, que eu acho linda. É lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, o item 8, onde ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, diante da vida, nós passamos por inúmeras situações, né, de perturbação, de perplexidade, de atribulação, de perseguição, e muitas vezes nós reagimos. E aí Paulo, ele traz, né, o contraponto, né, de cada um na carta aos Coríntios, e o que o Emmanuel nos convida aqui é que nós tenhamos a paciência, que é uma virtude que nós precisamos desenvolver. E não é de um dia para o outro, não vou ser paciente, a gente sempre fala isso. Hoje eu sou a Flaviana, ainda tenho que aprender muito a ter paciência, né? Eu ainda não sou uma Madre Teresa de Calcutá. Para eu chegar até lá, eu vou ter que dar uma caminhadinha. E para chegar até Jesus, uma caminhadinha ainda mais longa. Então eu preciso não desanimar, porque a cada passo que eu dou, eu vou estar mais próxima. E daí isso vai, né, me fortalecer. Por quê? Porque a gente precisa aprender a ter paciência. E eu me lembro de uma vez que eu li um conto bem interessante. Esse conto me trouxe muitas reflexões, tanto que eu guardo ele aqui um pouquinho, né? Não sei contar direito, mas eu guardo um pouquinho. Diz que numa cidade tinha um monge, né, recém-aprendiz, já estava começando sua vida, né, de monge. E aí, uma moça, todo mundo passava pela cidade e ele estava lá no meio da cidade, meditando. Sempre em meditação. Então, nada o perturbava da sua meditação. E aí, uma vez, tinha uma família que tinha uma filha. E essa filha se apaixona por um príncipe, um soldado muito, né, influente. E acaba que ela fica grávida, e a família fica escandalizada, e ela tinha medo de dizer que estava grávida, e aí, até que ela fala que estava grávida daquele monge, e aí a família vai lá, né, briga com o monge, fala, e ele se mantém imperturbável. E aí, daí volta, passa um tempo, a criança nasce, eles entregam a criança para o monge, e ele fica lá, né, na dele, cuidando da criança, imperturbável. Até que um belo dia a moça se arrepende e fala o que tinha acontecido na verdade. Aí a família dela vai lá no monge, pede perdão e ele continua lá imperturbável. Então isso é um grau de quê? De inofendibilidade, né? Que nós ainda precisamos aprender. É um caminho, assim como Jesus. Quando ele estava o que ele fala? Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus não se ofende. Então, ele tinha paciência. Então, desenvolver a paciência é não nos deixar atingir pelas coisas. Por enquanto, nós vamos nos atingir, como nos disse Paulo na carta, né? Atribulados, mas não angustiados. Então, não vamos ficar angustiados diante da tribulação. Perplexo, sim, diante das crueldades, dos escândalos, mas não vamos desanimar. Continuemos, né? Perseguidos, mas não abatidos. Então, é esse o convite para a gente trabalhar em nós, aprender a trabalhar a virtude da paciência. É isso, meus irmãos queridos. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.